Hoje vamos mergulhar em um tema que vai sacudir as estruturas da sua fé: o poder transformador da música nos Salmos. Vocês já pararam para pensar como um simples conjunto de notas pode atravessar barreiras, penetrar na alma mais profunda e conectar o ser humano diretamente com a presença de Deus? Não estamos falando de qualquer música, mas daquela que nasce do coração, que brota da dor, da alegria, da angústia e da adoração. Os Salmos não são apenas textos antigos escritos em pergaminhos empoeirados. Eles são gritos de uma alma que clama, lamenta, celebra e se reconcilia com o Criador. David, o rei guerreiro e poeta, não era apenas um músico. Ele era um homem que entendia profundamente como a música poderia ser um portal direto para a presença divina. Imaginem só, em momentos de batalha, de perseguição, de solidão absoluta, era através dos salmos que ele encontrava força, coragem e restauração. A música, meus amados, não é um simples entretenimento. É uma arma espiritual, um instrumento de guerra celestial que pode transformar atmosferas, quebrar correntes espirituais e trazer revelações sobrenaturais. Preparem-se, porque vamos desvendar segredos que poucos conhecem sobre como a música dos Salmos pode revolucionar completamente a sua vida espiritual. Mas o que torna a música dos Salmos tão poderosa? Para compreender essa profundidade espiritual, precisamos mergulhar não apenas nas notas musicais, mas na essência histórica e existencial desses cânticos inspirados. Os Salmos não surgiram do acaso, nem foram compostos como simples entretenimento religioso. Eles nasceram das entranhas de uma experiência humana autêntica, visceral e completamente transformadora. Cada verso é uma janela escancarada para a alma humana, revelando não apenas fragilidades, mas também uma extraordinária capacidade de transcendência através da adoração. Pensemos no contexto histórico. Os Salmos eram muito mais do que música. Eram narrativas vivas, crônicas emocionais de um povo que experimentava diretamente a presença de Deus em cada momento de sua existência. David, o rei poeta, não era apenas um músico talentoso. Era um homem profundamente conectado com o divino, capaz de transformar suas experiências mais intensas, sejam de dor, alegria, medo ou esperança, em expressões musicais que atravessariam milênios. Tomemos como exemplo o Salmo 51, escrito após seu pecado com Batseba. Ali não há simplesmente uma composição musical. Há um grito de alma, uma súplica de restauração que transcende o pecado individual e alcança uma dimensão universal de redenção. Cada nota, cada palavra é carregada de uma vulnerabilidade impressionante. David não escondia suas fragilidades, pelo contrário, as transformava em pontes de conexão com o divino. A música dos Salmos tem um poder quase inexplicável de transformar perspectivas espirituais. Quando cantamos "O Senhor é meu pastor", não estamos meramente repetindo palavras. Estamos declarando uma verdade que ultrapassa completamente a compreensão humana limitada. É uma afirmação poderosa de que, mesmo nos momentos mais obscuros, há um propósito divino nos conduzindo, nos protegendo, nos restaurando. Mas atenção, essa não é uma música passiva ou contemplativa. É uma declaração de guerra contra as trevas, uma proclamação de vitória que ressoa não apenas em nossos ouvidos, mas em dimensões espirituais que nossa mente mal consegue compreender. Cada salmo é como uma espada de dois gumes, capaz de penetrar nas profundezas do espírito humano, desarmando mentiras, restaurando esperança, realinhando nossa existência com o propósito divino. E para os que me ouvem agora, quero que entendam: a música dos Salmos não é um recurso opcional na sua jornada espiritual. É um instrumento fundamental de transformação. Deixe essa verdade ressoar em seu coração.
Mas como essa música dos Salmos realmente operava na vida do povo de Deus? Para compreendermos esse mistério, precisamos mergulhar na cultura musical judaica, um universo completamente diferente do que conhecemos hoje. Na antiguidade, a música não era um mero entretenimento, mas um instrumento sagrado de comunicação com o divino. Os levitas, responsáveis pela adoração no templo, não eram simples músicos. Eram verdadeiros guerreiros espirituais que compreendiam o poder transformador de cada nota, de cada melodia. Imagine a cena. Milhares de pessoas reunidas em momentos de profunda angústia nacional ou de celebração coletiva, cantando os salmos em uníssono. Não era apenas um ato musical, mas um ritual de conexão, de restauração e de declaração coletiva de fé. Cada salmo funcionava como um repositório de emoções humanas, capaz de expressar o que palavras isoladas jamais conseguiriam. A dor de um indivíduo se tornava a dor de toda a comunidade. A esperança de um se transformava na esperança de todos. Os instrumentos não eram escolhidos por acaso. A harpa, o tambor, a trombeta, cada um tinha um significado profundo. A harpa de David, por exemplo, não era apenas um instrumento musical. Era uma arma espiritual capaz de acalmar espíritos perturbados, como vemos na história de Saul, onde a música de David expulsava espíritos malignos. Isso não era magia, era uma manifestação concreta do poder da adoração. E não pense que essa força musical era algo restrito àquela época. Os salmos continuam sendo uma fonte inesgotável de poder espiritual. Quantas pessoas já não foram completamente transformadas ao cantar "Deus está presente" ou "Grande é o Senhor"? A música tem o poder de atravessar barreiras do tempo, da dor, do desespero. Mas atenção, para experimentar verdadeiramente esse poder, é preciso mais do que simplesmente cantar. É necessário compreender o coração por trás da música. Os salmos não são apenas letras, são declarações proféticas, são instrumentos de guerra espiritual, são portais de transformação. Se você está me ouvindo e sente que sua vida precisa de uma reviravolta, preste atenção. A música dos Salmos pode ser exatamente o que você precisa para quebrar correntes, restaurar esperança e redesenhar completamente sua jornada espiritual. Então, meu irmão, minha irmã, qual será a sua resposta? Vai deixar essa revelação passar ou vai abraçar o poder transformador dos Salmos? E para participar dessa jornada, não deixe de comentar aqui embaixo. Qual salmo mais te impactou? Qual música baseada nos salmos mais transformou sua vida? Compartilhe sua experiência. Bloco 4. A influência dos salmos na música cristã contemporânea é um capítulo fascinante que poucos realmente compreendem em sua profundidade. Não estamos falando apenas de inspiração musical, mas de uma herança espiritual que atravessa milênios. Cada música de adoração moderna carrega em seu DNA o espírito dos antigos salmos, mesmo que muitos músicos nem sequer percebam essa conexão profunda. Tomemos como exemplo os grandes nomes da música gospel atual. Artistas como Davi Sasser, Fernandinho, Kleber Lucas, cada um deles, consciente ou inconscientemente, está usando a mesma estratégia de David: transformar experiências pessoais em declarações universais de fé. Um salmo não é apenas uma música, é uma teologia cantada, uma declaração profética que transcende o tempo e as circunstâncias individuais. A estrutura musical dos salmos nos ensina algo fundamental. A verdadeira adoração não é sobre perfeição técnica, mas sobre autenticidade emocional. David não era um músico tecnicamente perfeito. Era um homem quebrantado que usava a música como um instrumento de restauração interior. Quantos de nós precisamos aprender essa lição? A música não precisa ser tecnicamente impecável para ser espiritualmente poderosa. Mas há um aspecto ainda mais profundo que poucos compreendem.
Os salmos funcionam como uma espécie de ponte dimensional entre o natural e o sobrenatural. Quando cantamos um salmo genuinamente, não estamos apenas produzindo sons. Estamos criando um ambiente onde o reino de Deus pode manifestar-se concretamente. As barreiras entre o céu e a terra se tornam mais tênues. Existe uma dimensão estratégica na música dos salmos que vai muito além do que os olhos podem ver. No antigo Israel, os músicos eram considerados tão importantes quanto os profetas e os sacerdotes. Eles não eram meros entertainers, mas verdadeiros guerreiros espirituais. Sua música era uma arma, capaz de mudar atmosferas, derrubar fortalezas espirituais, trazer libertação. Hoje, muitos cristãos tratam a música como um mero momento de aquecimento antes do sermão. Que erro profundo! A música é o sermão. É a porta de entrada para uma experiência profunda com o divino. Os salmos nos ensinam que adoração não é algo que fazemos, é algo que nos transforma radicalmente. E para você que está me ouvindo, quero deixar um desafio. Na próxima vez que estiver adorando, não seja apenas um espectador. Seja um guerreiro, um poeta, um profeta. Use a música não como um escape, mas como uma declaração de guerra contra tudo que se opõe ao propósito de Deus em sua vida. A dimensão profética dos salmos ultrapassa qualquer compreensão superficial da música religiosa. Estamos falando de uma ferramenta espiritual tão poderosa que literalmente moldava o destino de uma nação inteira. No antigo Israel, a música não era um mero complemento da adoração. Ela era o próprio instrumento de transformação social e espiritual. Consideremos o contexto histórico. Os salmos nasceram em momentos de extrema adversidade, períodos de escravidão, exílio, perseguição. E foi justamente nesses momentos que a música se tornava uma declaração de resistência divina. Quando os israelitas foram levados cativos para a Babilônia, não silenciaram. Transformaram sua dor em música, sua angústia em adoração. Os salmos de lamentação não eram apenas expressões de tristeza, mas profecias de restauração. A profundidade teológica de cada salmo é algo que poucos realmente compreendem. Cada verso carrega camadas de significado que vão muito além da compreensão inicial. Tomemos como exemplo o Salmo 22, escrito por Davi, que séculos depois seria uma descrição profética impressionante da crucificação de Jesus. Como um simples músico poderia descrever com tamanha precisão um evento que aconteceria centenas de anos depois? Mas há um poder ainda mais fascinante, a capacidade dos salmos de transformar atmosferas espirituais. No momento em que Saul era atormentado por espíritos malignos, era a música de David que trazia paz e restauração. Não era apenas música, era uma declaração de guerra espiritual, um instrumento de libertação que penetrava dimensões além do compreensível. A música dos salmos nos ensina uma verdade fundamental. Nossa adoração não é sobre agradar a Deus, mas sobre nos alinharmos com seu propósito. Cada nota, cada palavra é uma declaração profética, uma ferramenta de transformação que pode literalmente redesenhar realidades. Para os céticos que pensam que isso é apenas misticismo religioso, lanço um desafio. Experimentem. Deixem a música dos salmos penetrar além dos ouvidos, alcançar o mais profundo do espírito. Vejam como ela tem o poder de restaurar, de libertar, de transformar completamente. E para você que está me ouvindo, quero deixar uma pergunta que pode mudar tudo. Qual salmo tem sido a trilha sonora da sua batalha espiritual? Qual música baseada nos salmos tem te sustentado nos momentos mais difíceis? Compartilhe nos comentários e vamos juntos aprofundar essa revelação. A verdadeira revolução espiritual através dos salmos começa quando compreendemos que não estamos lidando apenas com música, mas com um sistema profético de comunicação divina. No universo bíblico, a música dos salmos funcionava como uma linguagem viva,
um código espiritual capaz de transmitir revelações que transcendiam a compreensão humana limitada. Consideremos a extraordinária jornada de David, de pastor de ovelhas a rei de Israel. Sua transformação não aconteceu por acaso, mas através de uma conexão profunda com o divino, manifestada exatamente através da música. Os salmos eram mais do que expressões pessoais. Eram declarações proféticas que mapeavam o destino de uma nação inteira. A estrutura musical dos salmos seguia princípios que hoje a ciência moderna começa a compreender sobre o poder vibracional do som. Cada frequência, cada tonalidade não era escolhida aleatoriamente. Eram verdadeiras chaves de ativação espiritual, capazes de provocar transformações profundas no ambiente e nas pessoas. Não estamos falando de misticismo, mas de uma compreensão sofisticada de como o som pode interagir com dimensões além do físico. Os instrumentos utilizados não eram meros acompanhamentos. A harpa de David, por exemplo, era considerada um instrumento profético. Quando tocada com unção, tinha o poder de acalmar espíritos perturbados, restaurar atmosferas opressivas, preparar o terreno para intervenções divinas. Basta lembrarmos a história de Saul, onde a música de David literalmente expulsava espíritos malignos e trazia restauração. Imagine a força de milhares de pessoas cantando simultaneamente os mesmos salmos. Não era um simples ato musical, mas uma declaração corporativa de fé, uma estratégia de guerra espiritual que alinhava todo um povo com propósitos celestiais. A música funcionava como um tsunami espiritual, capaz de derrubar fortalezas, restaurar esperança, trazer libertação coletiva. Os salmos nos ensinam que a adoração verdadeira nunca foi sobre performance, mas sobre transformação. Não se trata de cantar bonito, mas de declarar verdades que podem redesenhar realidades. Cada verso é uma profecia, cada melodia uma estratégia de reino. Para você que está me ouvindo, lanço um desafio radical. E se a sua adoração pudesse ser mais do que um momento no domingo? E se pudesse ser um instrumento de transformação pessoal e social? Qual salmo tem sido a arma da sua batalha espiritual? Compartilhe nos comentários. Qual música baseada nos salmos tem te sustentado nos momentos mais difíceis? Vamos juntos aprofundar essa revelação que pode mudar completamente sua jornada. A dimensão terapêutica dos salmos é um território espiritual ainda pouco explorado pela igreja contemporânea. Estamos falando de uma ferramenta de cura emocional e espiritual que vai muito além do que a psicologia moderna consegue compreender. Os salmos não são apenas textos religiosos, são verdadeiros manuais de restauração interior, compostos por alguém que experimentou as mais profundas dores humanas e as transformou em pontes de conexão com o divino. David, o autor de grande parte dos salmos, não era um homem distante das lutas humanas. Ele conhecia a dor da perseguição, a angústia da traição, o peso do pecado. E foi exatamente nessas experiências mais vulneráveis que ele desenvolveu uma das mais poderosas estratégias de restauração espiritual, a música. Cada salmo é como um mapa emocional, uma jornada que vai do desespero mais profundo até o ponto mais alto de restauração e esperança. Cientificamente, sabemos hoje que a música tem um poder impressionante de restauração neurológica, mas os salmos vão muito além. Eles não apenas tocam o cérebro, penetram a alma, são capazes de realinhar estruturas emocionais, quebrar padrões destrutivos, restaurar esperanças que pareciam completamente perdidas. Não é coincidência que muitos terapeutas modernos comecem a reconhecer o poder da música como instrumento de cura. Consideremos os salmos de lamentação. Não são manifestações de fraqueza, mas declarações de força suprema. Quando David canta sua dor, ele não está se rendendo ao sofrimento.
Está transformando sua angústia em um portal de transformação. É como se cada nota musical funcionasse como um bisturi espiritual, capaz de dissecar feridas emocionais e promover uma cura profunda. Os Salmos nos ensinam uma verdade revolucionária. Nossas piores experiências podem se tornar nossos maiores instrumentos de adoração. A dor não precisa ser um ponto final. Pode ser uma vírgula, um momento de transição para algo magnificamente maior. A música dos Salmos transforma o lamento em louvor, a ferida em testemunho. Para você que está carregando alguma ferida, alguma história de dor que parece não ter fim, quero deixar uma mensagem. Sua história não acabou. Assim como David transformou seus momentos mais difíceis em música, você pode transformar sua dor em um testemunho de restauração. A interconexão entre música, emoção e experiência espiritual nos Salmos revela uma complexidade teológica e psicológica que transcende épocas e desafia nossa compreensão contemporânea sobre comunicação espiritual. Os Salmos não foram simplesmente compostos como expressões artísticas ou manifestações religiosas superficiais, mas como instrumentos vivos de comunicação profunda, capazes de processar as mais complexas experiências humanas em uma linguagem universal que atravessa séculos. Compreender essa dinâmica requer que mergulhemos profundamente na estrutura emocional e arquitetônica dos Salmos. Cada composição segue uma engenharia sofisticada, que espelha perfeitamente a jornada emocional humana. Um início marcado pelo conflito. Um processo de lamentação que não busca vitimização, mas transformação. Um confronto interno que desafia estruturas emocionais cristalizadas. E, finalmente, uma resolução que quase sempre aponta para uma perspectiva transcendente, muito além do sofrimento individual momentâneo. Os Salmos de Lamentação, particularmente, representam uma estrutura literária e emocional de uma complexidade que surpreenderia até mesmo os mais avançados terapeutas contemporâneos. Não são meras expressões de dor ou desabafo emocional. São verdadeiros processos terapêuticos de elaboração psicológica, onde o autor, majoritariamente David, não apenas narra suas angústias, mas realiza um trabalho interno de ressignificação, transformando o sofrimento em uma experiência de crescimento espiritual e maturação emocional. A progressão emocional nesses textos segue uma arquitetura quase matemática de processamento interno. Inicialmente, há o reconhecimento honesto e sem subterfúgios da dor. Não há negação, não há fuga. A dor é confrontada em sua total nudez existencial. Em seguida, ocorre uma fase de elaboração, onde essa dor é desconstruída, analisada em suas múltiplas camadas. E então, no momento mais surpreendente, surge uma declaração de confiança que não nega a existência do sofrimento, mas o ressignifica dentro de uma perspectiva maior. Neurologicamente, pesquisas contemporâneas confirmam o que os Salmos já demonstravam intuitivamente. A música possui um poder extraordinário de ativar múltiplas regiões cerebrais simultaneamente. Os Salmos potencializam esse fenômeno, criando uma experiência que ultrapassa os limites do meramente auditivo, transformando-se em um mecanismo de reprogramação emocional e espiritual. As vibrações sonoras, meticulosamente combinadas com um conteúdo poético profundo e declarações de fé, funcionam como uma espécie de reset neurológico, capaz de reorganizar padrões emocionais cristalizados. A música dos Salmos nos apresenta uma revelação revolucionária. Emoção não é fraqueza, mas um canal legítimo e sofisticado de conexão com o divino. David, o rei poeta, demonstra constantemente que vulnerabilidade não significa derrota, mas possibilidade de transformação. Cada salmo é uma declaração poderosa de que é possível atravessar os momentos mais difíceis, não pela negação simplista da dor, mas pela sua completa integração em uma narrativa maior de esperança e restauração.
Para os estudiosos contemporâneos, os salmos representam muito mais do que textos religiosos. São documentos complexos de inteligência emocional, verdadeiros tratados sobre como o ser humano pode processar suas experiências mais profundas, transformando o sofrimento em sabedoria, a lamentação em adoração, o caos interno em uma ordem espiritual revolucionária. A dimensão profética dos Salmos representa um dos sistemas de comunicação espiritual mais sofisticados e complexos já desenvolvidos na história da humanidade. Longe de serem meras composições musicais para entretenimento religioso, os salmos funcionavam como verdadeiros códigos proféticos, capazes de transmitir revelações que transcendiam radicalmente os limites do tempo, do espaço e do contexto histórico imediato. Para compreender essa extraordinária capacidade profética, precisamos mergulhar em uma análise que vai muito além da superfície musical. Tomemos como exemplo paradigmático o Salmo 22, uma composição que desafia completamente a compreensão linear do tempo e da profecia. Escrito séculos antes da crucificação de Jesus, esse salmo descreve com uma precisão cirúrgica detalhes específicos que só fariam sentido centenas de anos depois. Traspassaram minhas mãos e meus pés, declara David. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre minha túnica. Palavras que, no momento de sua composição, pareciam ser apenas uma expressão poética de sofrimento, mas que se revelariam posteriormente como uma descrição literal dos eventos da crucificação. Como poderia um músico, um rei do antigo Israel, descrever com tamanha precisão um evento que aconteceria séculos depois? Essa capacidade profética não era um fenômeno ocasional ou isolado. Os salmos constituíam um sistema de comunicação divina extremamente sofisticado, onde a música servia como um portal de transmissão de revelações que ultrapassavam completamente a compreensão humana limitada. Cada nota, cada verso, carregava camadas de significado tão profundas que apenas gerações futuras poderiam decodificar completamente sua complexidade. A estrutura musical dos Salmos seguia princípios que hoje começam a ser desvendados pela ciência moderna sobre as propriedades vibracionais do som. Não estamos falando de misticismo ou especulações religiosas, mas de uma compreensão refinada de como as frequências sonoras podem interagir com dimensões que vão muito além do físico imediato. Os instrumentos utilizados, a harpa com suas cordas delicadas, o tambor com seus ritmos profundos, a trombeta com seus sons penetrantes, não eram meros acompanhamentos musicais, mas ferramentas de ativação espiritual com capacidades que transcendiam a compreensão humana tradicional. No contexto do antigo Israel, os músicos ocupavam uma posição absolutamente estratégica na estrutura social e espiritual. Eles não eram simplesmente artistas ou entretenedores, mas verdadeiros estrategistas espirituais, considerados tão importantes quanto profetas e sacerdotes. Sua função ia muito além de produzir sons agradáveis. Cada apresentação musical era uma declaração profética, uma estratégia de reino capaz de literalmente redesenhar realidades espirituais e físicas. Essa compreensão nos desafia a repensar completamente o conceito tradicional de adoração. Não se trata de um momento passivo de contemplação ou uma experiência meramente emocional. A adoração, tal como manifestada nos Salmos, é um instrumento ativo de transformação, uma declaração de guerra contra tudo que se opõe aos propósitos divinos, uma forma sofisticada de realinhar a realidade física com os decretos celestiais. Para os céticos que reduzem os Salmos a meros textos religiosos, o desafio é claro e direto: experimentem.
Permitam que essa música penetre além dos ouvidos físicos, alcance o mais profundo do espírito. Descubram como ela possui o poder de restaurar, de libertar, de transformar completamente a existência humana em suas múltiplas dimensões. A jornada através dos Salmos não é para os fracos de espírito ou para aqueles limitados por perspectivas reducionistas. É um convite para aqueles dispostos a ver além do aparente, a compreender que a música pode ser muito mais do que sons. Pode ser um portal de transformação divina que desafia todas as nossas compreensões limitadas sobre realidade, tempo e propósito. A jornada dos Salmos em nossa compreensão contemporânea representa muito mais do que um legado histórico ou um conjunto de textos religiosos. Estamos diante de um sistema de comunicação espiritual tão sofisticado que desafia os limites da nossa compreensão tradicional sobre música, profecia e experiência humana. Para entendermos verdadeiramente a profundidade dessa revelação, precisamos desconstruir completamente nossos paradigmas limitados sobre adoração e comunicação divina. Os Salmos não são apenas um repositório de emoções ou um manual de devoção religiosa. São verdadeiros códigos de transformação existencial, capazes de operar em múltiplas dimensões da realidade humana. David, o autor principal dos Salmos, não era simplesmente um músico talentoso ou um rei inspirado. Era um arquiteto espiritual que desenvolveu uma linguagem única de comunicação que transcendia as barreiras do tempo, da cultura e da compreensão humana limitada. Cada salmo representa uma camada complexa de revelação, onde a música funciona como um portal de transmissão de verdades que vão muito além do som físico. A complexidade dessa comunicação espiritual nos desafia a repensar completamente nossa relação com a adoração. Não se trata de um momento passivo de contemplação, mas de um instrumento ativo de transformação. Os Salmos nos ensinam que nossa expressão musical pode ser uma declaração de guerra contra tudo que se opõe aos propósitos divinos, uma forma de realinhar a realidade física com os decretos celestiais. Cientificamente, começamos a compreender aspectos dessa sofisticação. Pesquisas contemporâneas demonstram o poder da música em ativar múltiplas regiões cerebrais simultaneamente, criar conexões neurológicas profundas e provocar transformações emocionais significativas. Os Salmos, muito antes da ciência moderna, já operavam nesse território complexo de interconexão entre som, emoção e experiência espiritual. A mensagem final é profundamente transformadora. Cada um de nós possui a capacidade de transformar suas experiências mais dolorosas em instrumentos de adoração e restauração. Assim como David converteu seus momentos de luta, perseguição e angústia em declarações proféticas de esperança, podemos aprender a ver nossa jornada não como uma série de eventos aleatórios, mas como uma narrativa divina em constante construção. Para aqueles que estão dispostos a ir além da compreensão superficial, os Salmos representam um convite radical. Um convite para experimentar uma forma de adoração que não é apenas um ato, mas uma estratégia de vida, uma forma de interpretar a realidade que transcende o momento presente e se projeta em dimensões de significado ainda não completamente compreendidas. Que essa jornada através dos Salmos seja para você não apenas um momento de reflexão, mas um portal de transformação definitiva. Se esta jornada dos Salmos tocou seu coração, se você sentiu que algo profundo e transformador foi despertado dentro de você, chegou o momento de agir. Não deixe essa revelação ser apenas mais um conhecimento passageiro. Os Salmos não foram escritos para serem simplesmente ouvidos, mas para serem vividos. Inscreva-se agora neste canal. Clique no botão de inscrição e faça parte de uma comunidade que não apenas conhece a música dos Salmos,
mas a vive em sua essência mais profunda. Cada inscrição é um compromisso com sua transformação espiritual, um passo decisivo para liberar o poder transformador que está além da compreensão humana comum. Compartilhe este vídeo. Espalhe esta mensagem para aqueles que precisam experimentar a restauração, a cura e o poder dos salmos. Seu compartilhamento pode ser um instrumento de libertação para alguém que está lutando, para aquele que precisa ouvir que sua história não acabou. A revolução começa agora. A música dos salmos não é para os fracos, é para os guerreiros espirituais que estão dispostos a transformar sua dor em adoração, seu sofrimento em testemunho. Comentem agora. Qual salmo tem sido a trilha sonora da sua batalha? Qual música baseada nos salmos tem te sustentado? Compartilhem sua história e sejam instrumentos de transformação.